Olá pessoal, hoje eu, Giovana e Kívia vamos relembrar um pouco acerca da canção popular que vimos na última aula. Então vamos trazer aqui alguns nomes importantes para a canção popular brasileira, vamos falar um pouco de fatos históricos e vamos analisar uma música com vocês, esperando que esse conteúdo deixe ainda mais claro o que vocês aprenderam na aula de terça-feira. A música popular brasileira abarca diversos estilos, desde o samba ao jazz, ao rock. É uma música que vem do povo e que fala sobre o povo. Ela geralmente surge de classes menos favorecidas, mas alcança uma grande massa e é através da sua oralidade que consegue ser tão acessível a todas as camadas da população. Um exemplo clássico de canção popular é o samba, que nasceu lá na década de 40, na periferia do Rio de Janeiro, falando sobre a vida das pessoas que vivem nos morros, a sua rotina, as suas dificuldades. E hoje, tanto tempo depois, o samba ainda vive e gera frutos. Do samba, hoje surgiram outros gêneros musicais, assim como o pagode, o partido alto, e continua sendo um grande exemplo de canção popular no nosso país. Outro gênero muito representativo da canção popular é a bossa nova. A bossa nova ficou muito marcada nas imagens, na voz de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim, de Toquinho. E diferente do samba, é um gênero musical que costuma abordar cenas do cotidiano, cenários simples, assuntos banais, corriqueiros, e numa cadência bem leve, bem lenta, bem gostosinha. Quem nunca ouviu, por exemplo, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem que passa, num doce balanço a caminho do mar. Se o samba foi a marca da canção popular na década de 40 e a bossa nova foi a representação da década de 50, na década de 60 o Brasil viveu um regime ditatorial. E no período da ditadura, as primeiras pessoas a serem contidas são os artistas, aquelas que falam ao povo, que expõem sua voz para todo mundo. Então, cantores, autores, artistas de modo geral, poetas, eles foram reprimidos e foi nessa época então que surgiram as músicas de protesto. E nessa categoria de músicas de protesto, tem algumas que são muito emblemáticas para a nossa sociedade ainda hoje, e dentre elas nós podemos citar do cantor Chico Buarque a canção Cálice, também tem a canção Apesar de Você, que são duas músicas que foram muito aclamadas na década de 60. A gente tem Elis Regina cantando O Bêbado e o Equilibrista e Geraldo Vandré, que interpretou belíssimamente a canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. E é sobre essa canção que nós vamos nos ater agora para fazer uma breve análise dela. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. É possível perceber nesse trecho que o autor faz referência aos movimentos sociais que estavam a todo vapor naquela época, às passeatas, às manifestações. E essas movimentações buscavam a liberdade, buscavam a mudança. E é aqui que o autor ele não faz distinção entre homem e mulher, entre raça, entre cor e muito menos entre classe social. Afinal, somos todos iguais, braços dados ou não. O autor fala isso porque existia uma parcela da população que apoiava o movimento e outra parcela que não apoiava. Então, independente de estarem de braços dados, naquele momento todos eram iguais. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. E é aqui que o autor traz alguns espaços físicos que representam a população, seja o jovem que ainda se encontra nas escolas, ou o trabalhador das construções, todos juntos
poderiam lutar contra a quebra da liberdade, a favor da mudança que o país necessitava naquela época. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aqui no refrão, o autor, ele meio que chama a população. Ele dá a entender que as pessoas que percebem o que está acontecendo ao redor, afinal, estão vivendo todos uma ditadura, essas pessoas que não fazem nada, elas estão compactuando com a situação. Então, ele clama para que todos juntos lutem, porque se você apenas esperar, nada vai acontecer. Você precisa agir para que a revolução aconteça. É basicamente isso que esse trecho nos diz. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Geraldo, nesse trecho, denuncia a miséria, a fome, a desigualdade que ele conseguia perceber entre as diferentes classes sociais. E junto a isso, ele também menciona a divergência de opinião que existia entre aquelas pessoas que estavam lutando juntas contra a ditadura. Quando ele fala em indecisos cordões, é justamente essa divergência de opinião. Algumas pessoas defendiam que para lutar contra a ditadura se devia lutar com paz, com amor, com flores. E é aí que ele fala nesse trecho que acreditam nas flores vencendo canhões, porque essa parte da população que lutava, ela acreditava no amor, vencendo armas de fogo. Isso fazia contraste com outra parte das pessoas que lutavam, porque essas achavam que deviam lutar no mesmo nível que eram atacadas. Essas pessoas não queriam passividade, elas queriam lutar também com violência e sem nenhuma passividade. Por isso que os indecisos cordões pairava aí na música de Geraldo. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Aqui na parte final da canção, Geraldo traz um outro personagem dessa luta, que eram os soldados. E como poucos podem imaginar, ele não coloca aqui os militares como rivais, como inimigos dele ou inimigos da luta da população. Ele coloca os militares numa posição de influenciáveis, de pessoas que estavam ali tão perdidos quanto parte da população, que estavam com armas na mão, mas apenas reproduzindo um discurso que eles aprenderam em algum lugar. Então, esse olhar de sensibilidade e de compaixão que Geraldo teve, tanto pela população quanto pelos soldados que seriam os inimigos, racionalmente falando, ele finaliza a música dele trazendo uma mensagem muito, muito, muito importante para aquele período. No mais, a gente quer apenas falar aqui que a canção popular, ela tem um alcance que vem de baixo, vem de classes sociais menos favorecidas, porém ela chega para todos. É uma canção que, além da linguagem fácil, da letra simples, ela traz uma mensagem muitas vezes carregada de crítica social. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha contribuído com o aprendizado de vocês.
Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu e Kívia estamos à disposição e agradecemos muito pela atenção. A seguir tem um vídeo de Chorão cantando a música que nós analisamos e a gente trouxe isso para que vocês percebam que muitas vezes a música popular ela é atualizada, ela não morre, mas ela vai sempre se ressignificando conforme o tempo. Não espera acontecer, nem vamos embora e esperar não é saber. Quem sabe vai da hora e não espera acontecer. E a Marona vai pensar em State Vibration. Eu vim de Santos, sou Charlie Brown com muito orgulho.